muito bem, ok? Como vocês já sabem, nós estamos na Unit 6, na unidade 6. E na semana passada, last week, nós falamos sobre vocabulary, vocabulário, ou seja, palavras importantes que nós iremos utilizar today, hoje, nessa aula, tá bom? Então, essa será a aula da leitura do texto, do text. Teacher, onde está esse text? Esse text está na page 66, na página 66 do livro de vocês. So, please, open your books. Abram o livro de vocês, page 66. Vamos lá, eu espero. Já abriu? Very good. Queridos, vocês vão acompanhando no slide, tá bom? Para depois fazer a leitura do texto sozinhos. Mas eu vou explicar o texto. Não vou ler o texto todo com vocês, porque senão a videoaula ficaria muito grande. Mas vou explicar as partes principais e vocês conseguirão fazer a leitura do texto no livro, tá bom? Qualquer dúvida, teacher, eu não entendi essa frase, pode mandar por Clesep, que eu vou responder com o maior prazer, ok? Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre um great inventor. Ou seja, um inventor great, muito bom, bom? Sobre um great inventor. E aqui nós temos uma picture, uma imagem, né? Claro que um desenho desse man, desse homem. Então, nós já sabemos que ele é um man, ele é um homem. Bom, esse texto foi escrito, written by Anna Sample, yeah, and illustrated, foi ilustrado, ou seja, as imagens, né, foram feitas por Marco A. Bowdy, ok? Bom, vamos então falar um pouquinho mais sobre esse inventor. Garrett Augustus Morgan, that's his name. Então, o nome dele é Garrett Augustus Morgan. E o que ele fez? Vamos falar um pouquinho mais sobre a vida dele. Had a good imagination. Então, ele tinha uma boa o quê? Imaginação. Para você ser um inventor, você precisa ter good imagination, uma boa imaginação. And use it to think about ways to solve problems. E ele costumava pensar, about ways, sobre maneiras de quê? De causar problema? No, to solve, de resolver problems, resolver problemas. Vocês vão ver que o Garrett, ele resolveu vários problemas. Pessoal, é impressionante como ele atuou em diversas áreas, tá bom? Ele via um problema e ele queria solve the problem, resolver esse problema, ok? Onde ele nasceu, teacher? Kentucky, yeah? Em 1877, então em 1877, tá bom? He was a free man. Então, nessa época, né, a escravidão, the slavery, no texto está escrito slavery, já tinha terminado, ou seja, ele era um free man, ele era um homem livre nessa época, tá? Mas, que triste, né? He had to deal with racism. Embora ele fosse um free man, um homem livre, ele tinha que o quê? Lidar. E lidar com o quê? Racism, com racismo, ok? Garrett and his brothers and sisters, ou seja, a família, os brothers, os sisters, they worked on the family's farm. Então, eles trabalhavam aonde, teacher? Na fazenda, na farm da family, da família, bom? Então, era uma vida um pouquinho mais pacata, um pouquinho mais simples, né? Eles trabalhavam em uma farm, em uma fazenda. Mas aconteceu que ele fez alguma coisa, vamos ver. He moved, tá? Ele se mudou, tá? Ele pegou as coisas dele e ele se mudou, perdão, troquei aqui. E ele se mudou para onde, teacher? Cincinnati. Cincinnati, tá bom? Teacher, onde é que fica Cincinnati? Ohio, tá? E ele se mudou para esse local, pessoal, quando ele era, when he was 14, quando ele era bem novinho, ele tinha somente 14 anos. Ele se mudou para esse local. Teacher, ele foi fazer o que lá naquele local? Primeiro que ele foi alone, ele foi sozinho. When he was 14, 14 anos, tá bom? E chegando naquele local, vamos ver o que ele fez lá. He worked as a handyman. Então, nesse local, ele trabalhou como handyman. Lembra lá do vocabulário que nós falamos sobre handyman? Handyman, pessoal, é o faz tudo. Então, ele trabalhou muito. Foi pouquinho, né? Não, foi muito. Ele trabalhou muito, pessoal, tá? Imagina que ele ia de casa em casa. Ele fazia tudo, ok? Ele era novo. He was very young. In 1901,
Garrett moved to Cleveland. Agora ele se mudou para outro local. Ele foi para Cleveland, tá? And worked at a factory. Então ele trabalhou em uma factory. E teacher, que palavra difícil? Não, não é difícil não. Porque vocês já aprenderam essa palavrinha na Unit 5, na unidade 5. Ele trabalhou em uma fábrica, tá bom? Factory, fábrica. He opened his own shop. Aí depois, né, claro, depois de um tempinho, o que aconteceu? He opened his own shop to repair and sell, tá? Sewing machines. Ou seja, ele depois de trabalhar com máquinas de costura, consertando e etc., depois ele fez, né, a sua própria loja de repair, de reparos, né? Ou seja, conserto, né? E venda também, né, de sewing machines, tá bom? Máquinas de costura. Então ele consertava máquinas de costura, fazia esse tipo de serviço. Ele começou no pouco, né, e ele foi crescendo um pouquinho mais, até que ele, né, abriu a sua própria lojinha. Queridos, ele foi crescendo, foi se envolvendo em questões diferentes, enfim, ele foi realmente crescendo. E aí, olha só o que ele virou com o tempo. He became a leader. Sabe o que leader significa, pessoal? Um líder. E ele virou um líder, sabe aonde? Na African American Community, nessa comunidade, né, de americanos negros, e ele virou um líder para eles, como se fosse um exemplo a seguir. Por quê? Porque ele veio de longe, fugiu não, né? Ele se mudou com 14 anos, 14 years old, era muito novo. Trabalhou como handyman, uma pessoa que faz tudo. Depois se mudou para Cleveland. Em Cleveland, consertava machines, consertava máquinas. Depois ele abriu uma loja, né, um estabelecimento. Então ele foi crescendo até que ele se tornou também um líder, tá bom? Então ele lutava contra o quê, pessoal? Contra o racism, contra o racismo, que ainda infelizmente existia e existe, né? Bom, pessoal, o que ele fez também de importante? He started, ele começou o quê? A newspaper, um jornal, tá? Então, em Cleveland, ele começou um jornal, called The Cleveland Call, tá? Ou seja, a chamada de Cleveland. E aqui nós temos uma picture, tudo isso é verdade, tá, gente? Então, aqui nós temos uma picture, né, do estabelecimento, né, possivelmente onde eles produziam esse newspaper, esse jornal, e muitas pessoas, né? Até hoje, se você for no Google e colocar Cleveland Call Newspaper, você vai achar o website, o site desse jornal e etc. Tá bom? Então vai lá no Google, rapidinho, vê lá se você não acha. Bom, queridos, mas como eu já falei, ele era um pouquinho assim, eu não falei, né? Mas ele era um pouquinho curioso, tá bom? Porque todo inventor é curious, né? Curioso, isso é normal. E ele fez muitas inventions, muitas invenções. Vamos ver uma delas, tá bom? Uma delas que ele fez. He mixed together, ele misturou, mixed together, some chemicals, algumas químicas, lembra do chemicals? To keep the needles cool. Needles, pessoal, quer dizer agulhas. Lembra que ele consertava máquinas de costura? Lembra disso? Então, quando a pessoa vai costurar, a agulha, the needles, elas ficam um pouquinho quentes. Pergunta para alguém que costura. Pode acontecer da agulha ficar quente, tá bom? Se você perguntar para sua grandmother, para sua avó, pode ser que ela talvez fale, não, realmente, antigamente ficava muito quente as needles, né, as agulhas. Mas ele, pensando nesse problema da agulha ficar muito quente, ele falou assim, quer saber? Eu vou resolver esse problem, eu vou solve this problem, vou resolver. Lembra que solve quer dizer resolver? E ele misturou algumas chemicals, algumas químicas, que mantinham as needles, as agulhas, cool, frias. Então a pessoa podia trabalhar na máquina de costura, podia fazer o que fosse, que as agulhas iriam ficar cool, iriam ficar frias, devido às chemicals, às químicas que ele misturou. Então, ó, já é o começo do processo dele de invention, de invenções, correto? Ele só está começando aqui. Depois ele fez algo que muita gente pode criticar, tá bom? Ele não teve cuidado, não pensou antes de fazer isso. Por quê, pessoal? Hoje em dia, né, nós temos uma política muito boa de cruelty free, crueldade zero, ou seja, sem crueldade com os animais.
Muitos produtos antigamente eram testados em animais, vocês sabiam disso? Hoje em dia, os produtos que vêm na embalagem escrito cruelty free, ou seja, sem crueldade, são produtos que não testam, né, em animais. Antigamente isso era comum, tá bom? Então, ele fez um experiment, lembra um experimento? Só que ele fez com um dog, Weardale Dog, tá bom? Esse dog, ele tinha, né, ele queria treinar um experiment sobre cabelo, ele queria alisar um cabelo. Ele queria ver como alisava cabelo. Mas como que ele chegou a isso, pessoal? Foi acidental, tá bom? Aconteceu que ele viu que uma química alisava cabelo. Ele notou que determinada química estava alisando o cabelo. E aí ele foi testar num dog. Teacher, que terrível. Pois é, mas antigamente não tinha essa política, tá bom? Então, he tried an experiment, ele fez um experimento, né? With an Airedale dog, com esse dog, tá bom? Que nós temos aí na picture. E aí, depois de fazer esse experimento, ver que realmente alisou o cabelo, né? Os pelos, melhor dizendo, do dog, ele viu que aquilo realmente alisou. O que que ele fez? Morgan created G.A. Morgan Hair Refining Company. Ele fez uma companhia because of the discovery, por causa dessa descoberta. Então lá ele poderia alisar o cabelo das pessoas e etc. Então uma coisa que muitas pessoas usam hoje em dia, né, que é o processo de alisamento de cabelo, foi criado por ele, foi meio que acidental. Ele descobriu que tal química alisava, testou no cachorro, viu que deu certo e começou a utilizar também em pessoas, tá bom? Mais uma vez, essa prática hoje em dia não é uma prática legal, né, testar em animais. Mas antigamente não tinha ainda muito essa ideia de proteção aos animais e etc. Tá bom? Queridos, agora nós temos uma das invenções mais, assim, incríveis dele. Interessantes, né? He also created a savory hood. Lembra do hood? Quer dizer capuz? Então, ele criou um capuz, mais para uma máscara também, né? Que tampa também aqui o rosto, de proteção. Para que ele fez isso? Ó, ele fez isso para proteger firefighters, os bombeiros. Queridos, antigamente os bombeiros sofriam. Imagina, você entrar em um local que tem muito gás ou no meio do fogo, aquela fumaça. Eles precisavam de uma hood, né, de algum capuz, algo que protegesse, né, eles naquele momento. E ele criou um savory hood. Teacher, ele só criou para os bombeiros usarem e acabou, né? Não, vamos ver o que aconteceu, pessoal. Because of the explosion, teve uma explosão, at the Cleveland Waterworks, tá? Foi lá em Cleveland Waterworks. Morgan and his brother, ou seja, o Morgan e o irmão dele, they were the savory hoods. Eles vestiram mesmo, eles colocaram, né, o savory hoods, esses capuz que eram de proteção. E eles foram, ó, the inventor was awarded. Ele foi premiado por isso, pessoal. Lembra lá do awarded? Eu esqueci de colocar em blue, em azul, mas também é uma palavrinha-chave. Ele foi awarded, ele foi premiado por isso. E aqui nós temos a picture, né? Olha só que interessante, né? Então foi uma invenção simples, se você pensar. É só um capuz de proteção. Mas olha que proporção não tomou. Então isso mostra que a gente também pode criar invenções. A gente também pode pensar em problemas e querer resolver esses problemas, correto? Teacher, ele criou mais coisas. Sim, essa aqui é a principal, né, na verdade. É que a gente usa bastante, tá? Ele notou, ele estava um dia andando por aí e ele viu um accident, ele viu um acidente, tá bom? Um acidente de trânsito, claro. E vamos ler aqui o que a teacher colocou. Intersections, as interseções, lembra quando o carro vai, depois também vem por aqui, as interseções? Were very dangerous, elas eram muito perigosas. Imagina que antigamente não tinha, né, pessoal, sinal, pessoal, não tinha, tá bom? Então era muito perigoso, você tem que olhar muito bem para não ver se está vindo carro daqui, você não bater, era perigoso. His innovation was a three-way traffic signal. E qual foi a inovação dele? O que ele criou por causa disso, por causa de um acident que ele viu? Ele criou um sinal, tá bom? Que tinha basicamente 3 partes. Por isso que é three-way, 3 partes. E esse sinal era uma innovation, era uma inovação, porque não tinha na época, tá? Então, this invention became the most widely used traffic signal. E essa invenção dele, né, de pare, você não pode continuar, vá, o sinal está vermelho. Essa invenção de pare, espere,
foi totalmente nova e ela é usada, pessoal, até hoje. The most widely used, a invenção mais utilizada, tá bom? Que é o sinal de traffic, né? E aqui nós temos mais ou menos uma imagem. Hoje em dia está muito diferente, né, pessoal? Essa é a verdade. Mas antigamente, para a época, já era uma grande innovation, uma grande inovação. Poxa, Peter, ele fez tantas coisas, não é verdade? Ele ajudou as costureiras, né? As agulhas não ficavam mais tão quentes. Ele também inventou um processo de alisamento de cabelo. Ele também inventou as hoods, né? Os capuz de proteção para os bombeiros. Ele inventou até o sinal de trânsito, Peter. Pois é, né? Uma pessoa fez tudo isso, inacreditável. Mas, é claro, ele morreu, né? He died in 1963, em 1963, pessoal. And he was determined. Bom, ele era determinado. Isso é muito interessante. Ele teve uma vida muito difícil, essa é a verdadeira imagem dele, mas ele era determinado, por isso ele conseguiu. Tá bom? Aqui nós temos a imagem, né? O local onde o corpo dele foi sepultado, foi enterrado. E tem uma frase bem, né, apagadinho, mas que dá para ler. By his deed, he shall be remembered. Ou seja, pelo que ele fez, ele deve ser lembrado. E é verdade, correto? Aqui nós temos a esposa dele, que também morreu, que foi a Mary. Ela morreu em 68, em 68, e ele morreu em 63, em 63. Queridos, para fazermos exercícios de compreensão, vamos para o book? Vamos lá, page 74, página 74. Let's go there. Vamos lá. Pessoal, no number 1, página 74, a teacher espera. Vamos lá. No number 1, nós temos aqui algumas palavrinhas. Character traits. Traits, pessoal, significa traços, características. Ou seja, características desse personagem. Primeira característica é imaginative. Ele era imaginativo, ele sonhava, ele gostava de imaginar coisas. Bom, aí, como você está vendo aqui imaginative, você tem que ir no texto e pegar uma frase que mostre que ele realmente gostava muito de sonhar, de imaginar coisas. E já está escrito aqui, ó. He invented many useful things. Ele inventou muitas coisas, ou seja, ele gostava de imaginar. Tá bom? Teacher, só tem uma sentença correta? Eu só vou poder escolher uma sentença? Em alguns casos, só vai ter uma mesmo. Mas em outros, não. Você vai poder escolher. Então, pessoal, não tem uma resposta pronta para cá. Embora no gabarito eu coloque opções. Vou colocar algumas opções. Mas, por exemplo, se você colocou uma frase, não está no gabarito, mas tem a ver, manda aquela mensagem para a teacher. Fala assim, teacher, você acha que pode ser essa? E eu vou te dizer, tá bom? Então, aqui não há uma resposta exata, mas há várias opções, tá bom? Bom, caring, ele era cuidadoso, ele cuidava das pessoas. Caring, ele se importava com as pessoas. E aí, qual é o exemplo? O exemplo, vai lá no text, vai lá no texto e pega essa frase. Not sufficiently concerned about animals, ou seja, não se preocupava com os animais. Será que tem um exemplo no text? Handy, handy, pessoal, lembra lá do handyman, faz tudo? Handy quer dizer útil, ele era útil. Tem alguma frase para poder provar isso? Creative, e aí, ele era criativo? Tem alguma frase? Brave, e aí, pessoal, ele era corajoso? Tem alguma frase para isso? Determined, e aí, ele era determinado? Yes or no? Tem alguma frase para isso? Attached to his family people, e aí, ele era apegado à família dele? O que você acha? Yes, no, tem alguma frase? Vai lá. E ambitious, ambicioso, será que ele era ambicioso? Você tem algum exemplo? Vai lá no texto, vai no texto e coloca a sentença. Lembrando, mais uma vez, que não é uma fórmula, uma resposta pronta, tá bom? Queridos, agora vamos lá para a page 75, 74. Aqui na page 74, meus queridos, vocês vão precisar completar o number 1, 75, né? 75, perdão. Vocês vão precisar completar o number 1 com algumas palavrinhas, mas só pode ser uma palavra, tá bom? Entre parênteses, nós temos algumas. Vocês só vão escolher uma para completar a sentença, tá bom? Então, Garrett Morgan had an amazing, ele tinha uma maravilhosa o quê? Vai escolher uma palavrinha. He was a real, ele era um verdadeiro o quê? Vai escolher uma palavrinha. Garrett Morgan faced, ele enfrentou o quê? Tá? Because of the color of his skin, por causa da cor, né? Da sua pele. Mas ele enfrentou o quê? Vai escolher uma palavrinha.
He was, ele era o quê? Vai escolher uma palavrinha. People called Garrett Morgan a, chamavam ele de quê? Vai escolher uma palavrinha. One of the inventions he made was a new and better. Uma das invenções que ele fez foi um novo e melhor o quê? Vai escolher também uma palavrinha, tá bom, queridos? Então, meus amores, vocês vão precisar escrever a palavrinha, tá? Que vocês escolheram. Escreveram? Sim? Legal. Então, escreva uma palavrinha. Qualquer dúvida de vocabulário, pessoal. Ah, Tita, eu tenho uma dúvida de vocabulário na frase. Você pode ir no dicionário online ou pode mandar mensagem que eu te ajudo, tá bom? E aqui, pessoal, no número 3, para a gente terminar mesmo, tá bom? Você tem algumas palavras, que são as palavras que a gente aprendeu na semana passada, last week, e você precisa responder as questões, tá bom? Ó, A, which words end in Tian? Ó, Tian, né? Que palavra termina com essa terminação? T-I-O-N. E aí, vai escrever. Que palavras? Tem mais de uma. Which words are compound words? Que palavras são compostas? Ou seja, duas palavras em uma, junção de duas palavrinhas. E aí? Which words end in ed? Que palavras terminam com ed? Which word is an example of discrimination? Que palavra é um exemplo de discriminação, né? Which words are nouns in plural? Que palavras estão no plural? Which word rhymes with would? Que palavra rima com would? Which word rhymes with recovery? Que palavra rima com recovery? Which two words were not mentioned? E quais duas palavras não foram mencionadas, né? Vocês vão fazer tudo e vai faltar duas palavras para vocês escreverem. E essas duas vão vir aqui na H, no H, tá bom? Queridos, thank you so much. Muito obrigada por terem participado dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. É uma história muito bonita. Nós vamos continuar falando na nossa aula online, ok? Thank you and bye bye!